vamos falar das 7 cidades do Piauí. Nós vamos utilizar o áudio e alguns trechos de uma aula que nós lançamos no Instituto Licentia, no curso A Verdadeira História do Brasil, que, diga-se de passagem, você pode adquirir o curso completo no link na descrição deste vídeo. A pergunta que ficará com este vídeo é: estamos falando aqui de povoamentos antediluvianos, de grandes cidades de uma era perdida, construções titânicas ou simplesmente formações naturais? Fica a seu critério decidir. Não esquece de deixar seu like no vídeo. Se você gostar, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito, marcando o sino para receber todas as notificações e também deixar o seu comentário no vídeo, que é muito importante para esse canal. Antes de irmos para o assunto das 7 cidades, eu quero mostrar essa imagem que foi enviada pelo inscrito Ronildo. Esta pedra misteriosa fica no estado do Pará, no município de Monte Alegre, cidade que fica nas margens do rio Amazonas, e pesquisando um pouco descobrimos que de fato existem essas inscrições no local, bem como formações bastante misteriosas de rochas. Essa aqui, por exemplo, parece um cogumelo petrificado. Essa outra também tem uma formação bastante peculiar, conforme podemos ver. Parece até ruínas de uma antiga estrutura. O que você acha? É realmente um local que vale a pena ser visitado. E quanto à foto que o Ronildo enviou, que foi tirada pela sua cunhada, ele comparou essa formação dessa pedra a um capacete gigante. E aproveite esse mês para adquirir o pacote histórico do Instituto Licentia, os cursos Verdadeira História do Brasil e a Outra História do Mundo. Isso mesmo, os 2 cursos de 600 por apenas R$ 250. É só esse mês no Instituto Licentia e você pode pagar em até 12 vezes no cartão. Pacote histórico, o link está na descrição. As 7 cidades do Piauí. Olá pessoal, bom, seguimos então hoje com o livro Tradições e Inscrições da América Pré-Histórica, de Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Agora nós vamos no capítulo 17, especificamente nessa citação aqui do conselheiro Tristão de Alencar Araripe, que em 1868 publicou a sua monografia perante o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, considerado aqui por Bernardo Azevedo da Silva Ramos um trabalho de elevado mérito. Inicia o seu trabalho com as seguintes palavras: na época do descobrimento do Brasil, o vemos ocupado por uma população analfabeta incapaz de produzir monumentos de importância. Se, pois, no Brasil verificarmos a existência de antigas inscrições e de cidades abandonadas, devemos concluir que em nossa terra subsistiu um povo civilizado, que nela precedeu as tribos erradias encontradas pelos portugueses no seu advento ou na sua chegada, as plagas brasileiras, e foi o escultor dessas inscrições e o edificador de tais cidades. Então, caso fosse encontrado esse tipo de arquitetura ou trabalho em pedra, monumentos, enfim, deveria ser de algum povo que antecedeu aos indígenas, disse Tristão de Alencar Araripe. Ali ele cita o exemplo do México e do Peru, que haviam vestígios de avançada cultura, com populações obedientes aos incas ou ao celebrado imperador Montezuma, quando os espanhóis fizeram a conquista desses países. Essas nações erguiam verdadeiros monumentos arquitetônicos e expressavam os seus pensamentos por meio de sinais duradouros, citando ali então os engenhosos sistemas do Peru e do México. Comenta então que isso não foi encontrado no Brasil no tempo do seu descobrimento, entre as tribos indígenas,
que no caso viviam em completa selvageria, sem grandes edifícios e nada mais do que miseráveis cabanas de passageira duração, e sem outra expressão do pensamento, além da voz e do aceno, disse ele. Não foram, pois, essas hordas que construíram cidades e gravaram inscrições. De súbita importância é investigar se efetivamente no solo brasileiro existem inscrições de caracteres ignotos e cidades soterradas e escondidas nas brenhas ou nos matagais no interior, porque se chegarmos a resultado afirmativo, teremos, assaz, avançado no conhecimento da arqueologia, oferecendo à história do homem novas teorias e novas ideias sobre as revoluções, porque ele tem passado neste globo sublunar, a antropologia e a etnologia farão novas conquistas. Então ele refere-se propriamente a inscrições e diz não serem recentes suas existências tradicionais em vários pontos do nosso país. E ali ele vai citar Elias Eckermann, que no centro dos domínios holandeses do Brasil, em 1641, encontrou esculpidas em pedras nas margens do rio Paraíba e constatou a existência de tantas outras em caracteres e estilos diversos, encontrados em várias paragens no interior das nossas regiões. Aqui nesse boletim da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, de 1885 a 1948, nós temos uma citação aqui a respeito de Elias Eckermann. Vamos ler aqui. Não é recente a tradição sobre letreiros esculpidos em penedos de vários pontos do país, e ampara-se em Elias Eckermann, Aires do Casal, Francisco de Menezes e outros que testemunham a existência de inscrições, respectivamente 1641, 1796 e 1806, nas serras do Assuruana, na Bahia, de Anasbastábia, em Minas, nas margens do Japurá, no distrito de Inhamum, e outros do Ceará, no Apodi, em Rio Grande do Norte, na Serra do Teixeira, na Paraíba do Norte, e, segundo afirma, em vários outros sítios do nosso território apontam-se penedos, lajes e cavernas, onde vêm configuradas, abandonadas, no interior dos nossos extensos e inexplorados bosques. Sua existência tem sido por vezes anunciada e bem conhecemos o empenho com que este instituto procurou verificar a notícia dada em um roteiro escrito em 1753 e encontrado ultimamente na Biblioteca Nacional. Interessante o fato aqui que não apenas temos relatado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pela Revista da Sociedade de Geografia, que diversos locais com inscrições em pedra haviam sido encontrados, e também que o próprio Instituto procurou verificar a notícia dada em um roteiro escrito, ou seja, havia um esforço. Naquela época, a essa altura em 1753, havia um esforço de tentar encontrar vestígios de civilizações avançadas. Se havia um esforço de um organismo oficial do Brasil, logo é porque os acadêmicos então acreditavam nisso e davam mérito, davam crédito a essa questão. Refere-se depois a 7 cidades existentes no Piauí, ao sul da vila de Piracuruca. A planície onde está sentada a cidade é cortada ao lado leste, a qual se pode chamar de terra talhada. Esse telhado fica distante da muralha, cerca de 20 metros, e outros 20 podem medir sua descida um tanto rápida. Bom, estamos falando simplesmente do Parque Nacional das 7 Cidades do Piauí, cujas imagens falam por si e são realmente impressionantes. Observe esses monumentos de pedra, que têm de fato um aspecto de serem muito antigos.
Trata-se de um grande parque nacional com vestígios de uma antiga civilização nesse local. Essa figura é de Tristão de Alencar Araripe, que foi um grande defensor dos estudos investigativos a respeito do verdadeiro passado do Brasil. Quem quiser pesquisar sobre ele, tem uma página na Wikipedia com a sua história, seus feitos. Foi escritor, magistrado, jurista, heraldista, que fala dos brasões antigos, né? E político brasileiro. Ele que, no caso, foi citado diversas vezes aqui nessa aula de hoje sobre as inscrições ocultas no Brasil. Houve também um padre chamado Francisco de Menezes, que durante 7 anos percorreu os sertões do norte, escrevendo o resultado de suas observações, e mencionou mais de 100 lugares onde era possível encontrar inscrições, letreiros antigos. Voltando à chamada 7 cidades, né, no Piauí, diz que ela tem 7 praças, ou sítios ali onde, ou que vão originar, no caso, o nome, né, 7 cidades. Vamos ver uma gravura do Almanaque Brasileiro de 1912, que disse ser um dos lugares mais pitorescos do Brasil interior, e é o chamado 7 cidades, do qual fala um dos que o conhecem de visu, né, ou de ver, Luiz Soares Godinho. É aquela pedra, no caso, que nós vimos anteriormente aqui, na época, uma gravura ainda em preto e branco. E a descrição é interessante. Há pedras que se calcula terem mais de 50 metros de altura, imitando templos, palácios, torres, pirâmides e outros monumentos. Uma imita tanto a um templo que tem 2 torres paralelas com fachada e nas torres depressões em forma de janelas, o que muito admiro. Há também a imitação de uma fortaleza, que é o lugar completamente murado. A frente, que pode ter 30 metros de extensão, é só pedra toda igual, como uma parede rebocada, tendo 10 metros de altura, com igualdade em quase toda e 2 de grossura. A entrada é por uma porta no meio da parede, arqueada e simétrica, e do lado oposto, igual porta, únicas entradas e saídas que tem. Dos lados, as paredes são pedras muito grandes, mas desiguais, e no interior grupos de pedras menores e árvores frondosas, tendo a um lado uma pedra em forma de coluna, bem aprumada, terminando em ponta quadrada, como pano de uma bandeira, tendo talvez 60 metros de altura. E aqui vemos as gravuras também, né, da revista. Então ele faz uma descrição detalhada desses monumentos e diz que de norte a leste a cidade é rodeada de uma espécie de muralha mal construída e de pequena altura, como se fossem trincheiras, em cima da qual são colocadas pedras compridas de diferentes tamanhos, ocas, entupidas de areia grossa, muito semelhantes a peças de artilharia, pois até ferro imitam, diz ele. Muitas estão quebradas, e inteiras existem poucas. Há fragmentos de grandes vasos que já não se encontram inteiros, sendo tanto dos vasos como das peças a pedra pouco rija. Em um alto rochedo existe uma peça sobre carreta apontando para o nascente. Digo peça porque imita a verdadeira, pois tudo é pedra. Olha que interessante. Diz que para percorrer todo o sítio é necessário pelo menos mínimo 3 dias. Bom, estamos falando simplesmente do Parque Nacional das 7 Cidades do Piauí, cujas imagens falam por si e são realmente impressionantes. Observe esses monumentos de pedra, que têm de fato um aspecto de serem muito antigos. Trata-se de um grande parque nacional com vestígios de uma antiga civilização nesse local. Conforme esse site de turismo, Parque Nacional de 7 Cidades, em Piracuruca, a cerca de 200 quilômetros de Teresina, no Piauí,
abriga cerca de 500 pinturas rupestres em um dos grandes paredões rochosos que datam de 6 a 10 mil anos e estão conservadas. O Parque Nacional de Sete Cidades, no Piauí, criado em 1961 e com mais de 6 mil hectares, abriga uma extraordinária riqueza que são formações rochosas, arte rupestre, fauna e flora. Em 6.221 hectares de extensão do Parque Nacional das Sete Cidades, perfilam-se impressionantes monumentos geológicos e um raro patrimônio arqueológico em meio à fauna e à flora da área de transição entre o Cerrado e a Caatinga, as 22 nascentes e aos muitos pequenos cursos de água. Os primeiros documentos sobre a região datam de 1886, quando o cearense Jacome Avelino relatou que, em uma grande planície, acha-se o lugar denominado Sete Cidades, que os moradores adjacentes têm por encantado, e dele contam muitas versões que não passam de superstições. Até hoje, várias são as histórias sobre as Sete Cidades. O que é certo, no entanto, é que o lugar se constitui de rochas de arenito esculpidas pela ação do tempo e das intempéries. Essa é a versão oficial, né, que os geólogos, em geral, defendem. E divididas em 7 grupos, ou cidades, como são chamadas. Aqui mais algumas fotografias do sítio arqueológico das Sete Cidades. Belíssimas formações, e você pode julgar se essas formações são de fato naturais. Essa aqui, por exemplo, parece ser uma ruína de algo construído com blocos de pedra. As pinturas rupestres, por sua vez, não deixam dúvida de que a região já havia sido conhecida anteriormente. Essa é uma formação bastante interessante também, e essa outra bastante curiosa, não é? E se você descobrisse que existe uma cidade de pedra antediluviana no coração do Brasil? Ruínas? Formações naturais? Bom, é isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem, e hoje nós vamos conhecer a Cidade de Pedra, em Pirenópolis, a apenas 90 quilômetros de Brasília, o Distrito Federal. E essa pode ser uma evidência de uma cidade antediluviana no Cerrado brasileiro. O curioso é que existe um portal na entrada da Cidade de Pedra, onde, após passar este portal, o visitante está oficialmente na Cidade de Pedra, com formações exuberantes, impressionantes e de tirar o fôlego. O que será que formou a Cidade de Pedra no Cerrado brasileiro? A ciência afirma que este local sofreu forte ação da natureza, que no passado ele foi coberto de areia, onde imensas dunas, com o passar dos milhões de anos e a ação do vento, foi sedimentando e esculpindo essas formações. Nada disso foi fabricado pelo homem. Nada disso tem qualquer relação com mãos humanas e uma inteligência, apesar dos nossos olhos sugerirem o contrário. À medida em que adentramos e observamos as formações rochosas, nos damos conta de que parecem de fato enormes ruínas de antigas construções que confundem os nossos olhos. Aqui temos a Pedra do Índio, a Pedra do Elefante, a Cabeça da Ema, todas elas com formações antropomórficas. Esse aqui chama-se o Arco do Triunfo. Observe. A impressão que dá quando você olha de perto essas pedras é que as pedras foram de fato colocadas umas sobre as outras, de maneira premeditada por uma inteligência que construiu, uma cidade de pedra há muito tempo atrás. Seria esta uma formação antediluviana no coração do Brasil?
qual é a sua opinião a respeito? Não esquece de deixar aí nos comentários que nós queremos saber. Eu comentei sobre um historiador muito importante que foi também deixado um tanto quanto de lado pela historiografia oficial. Seu nome era Paulo Bertrand, falecido no ano de 2005 aos 56 anos de idade. Este homem foi um dos maiores defensores do bioma do Cerrado brasileiro e de sua investigação histórica, afirmando que o nosso Cerrado pode ter tido uma história muito mais interessante do que aquela que nós ouvimos falar oficialmente. Paulo Bertrand deixou uma obra monumental sobre o Cerrado brasileiro que praticamente refaz a história da região. Inclusive, quando ele faleceu, ele estava mapeando a Cidade de Pedra de Pirenópolis, sítio arqueológico maior do que outros grandes sítios brasileiros, que abarca uma área de cerca de 500 hectares e que, segundo Paulo Bertrand, possuía ruas e avenidas e ruínas de uma antiquíssima civilização. Algo que, evidentemente, contradiz a história oficial do Brasil, uma vez que essas ruínas eram simplesmente de pedra. Algo que não condiz com a versão oficial que diz que os povos pré-colombianos do Brasil e pré-cabralinos, ou seja, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, possuíam baixa cultura e apenas edificações de barro com palha e madeira, as famosas ocas indígenas. Bom, acontece que é um tanto quanto estranho, um tanto quanto curioso, quando a geologia nos diz que todas aquelas formações foram formações naturais, sem qualquer intervenção humana. Veja você mesmo. Quando observamos com um olhar mais crítico, podemos perceber que parecem de fato grandes construções que passaram por algum processo cataclísmico e que deixou essas construções com esse aspecto de ruínas. Poderíamos sugerir o dilúvio universal e uma grande exposição ao plasma e suas altas temperaturas. Infelizmente, Paulo Bertrand faleceu antes de conseguir tornar a Cidade de Pedra um sítio arqueológico, ou pelo menos de vê-la se tornar. Hoje, esse parque arqueológico é conhecido, mas não tão divulgado quanto poderia ser. E, evidentemente, as pesquisas a respeito do que mais pode estar soterrado na Cidade de Pedra ainda não aconteceram. Mas com o crescente interesse da população brasileira sobre sua verdadeira história, é algo que pode finalmente começar a acontecer. Quem sabe utilizando a tecnologia laser, o LiDAR, para descobrir se há de fato algo mais soterrado naquele local. E pesquisando eu encontrei esta foto de um antigo jornal, onde dá para ler: formações rochosas esculpidas pela natureza foi descoberto em Pirenópolis e possui pirâmides, templos e ruas. Área de 500 hectares é de difícil acesso. Ora, se possui pirâmides, templos e ruas, estátuas e palácios, conforme diz nessa notícia, por que ninguém está falando a respeito disso? Sabe, não é querer ser chato, mas eu acho que essa é uma pergunta saudável. No século XIX, a Cidade de Pedra era chamada de Cidade Perdida dos Pirineus, e aqueles que a encontravam relatavam, evidentemente, que essas construções eram de fato ruínas. A explicação de que se tratam de formações naturais, sem qualquer influência de uma humanidade inteligente, é algo mais recente, que provém do materialismo filosófico e científico, que ganhou força especialmente a partir do século XIX e se consolidou no século XX. Os primeiros a encontrar a Cidade de Pedra no século XIX diziam se tratar de fato de uma cidade perdida, porque fica evidente quando você está no local que essas imensas formações parecem de fato construções
com pedras empilhadas umas sobre as outras. Claro que essa versão é veementemente negada pela comunidade científica, especialmente pelos geólogos, que explicam que tudo se formou ao longo de milhões de anos com a ação da erosão causada pelo vento. Mas o fato é que são mais de 500 hectares do que parecem ruínas e um grande labirinto. É muito fácil se perder no local, por isso é recomendável aos visitantes que vão sempre acompanhados da presença de um guia que conheça bem a região. É bom mencionar também que trata-se de uma propriedade privada, uma vez que a Cidade de Pedra está localizada em uma fazenda, mas é possível sim a visitação. Algumas pessoas costumam até mesmo ir ao local fazendo trilha de mountain bike e fazem belíssimas filmagens, como essa que estamos vendo aqui. A área da Cidade de Pedra impressiona, porque seria o equivalente a uma cidade com 500 hectares de área urbana, caso realmente a Cidade de Pedra se trate de ruínas antediluvianas, é claro. Não esquece de deixar aquele like no vídeo se você gostou do assunto. E caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva agora mesmo aqui no canal Além da Nuvem, porque a sua inscrição é muito importante para nós. Se você deseja apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, seja membro. Basta ativar a aba, onde está escrito Seja Membro, embaixo do vídeo. E se você deseja estudar ainda mais a fundo conosco, nós temos um curso no Instituto Licentia, chamado A Verdadeira História do Brasil. Para acessar a página do curso A Verdadeira História do Brasil, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Lá, certamente, você vai conhecer um Brasil que esconderam de você até hoje. Já chegamos, nesse momento, a quase 100 aulas, divididas em 4 módulos, que vão te fazer enxergar o Brasil como você nunca viu antes. A pergunta que fica é: por que essas linhas de história alternativa do Brasil não estão sendo levadas a sério ou sendo devidamente investigadas, apesar da grande quantidade de historiadores, inclusive PhDs, defendendo essas teses? Se você quer saber onde fica Pirenópolis, a antiga cidade perdida dos Pirineus, basta observar no mapa. Ela está a 90 quilômetros da capital do Brasil. Dessa vez, o mistério é no Brasil. Estamos falando desse incrível local chamado Vale do Catimbau, no estado de Pernambuco. O aspecto de derretimento das rochas é familiar para quem acompanha o canal Além da Nuvem. Um detalhe importante: este alaranjado presente nas formações rochosas é óxido de ferro, ou seja, ferrugem. Ferrugem está presente em todo o paredão de Lapiás, no enorme Vale de Catimbau. O Parque Nacional do Catimbau possui 42 sítios arqueológicos catalogados e abrange 4 municípios de Pernambuco: Buíque, Ibimirim, Sertânia e Tupanatinga. O parque é o segundo mais importante do estado, atrás apenas de Fernando de Noronha. A vegetação do local é característica da Caatinga, o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Mas são essas outras coisas muito interessantes que despertaram o nosso interesse para fazer esse vídeo. A história perdida do Brasil, aqui no Além da Nuvem. Morros que parecem castelos derretidos, como se tivessem escorrido como cera
quando submetida a altas temperaturas. O local realmente parece o resquício destruído de uma antiga civilização. Por isso, muitos pesquisadores, de fato, defenderam essa hipótese. Revista Fatos e Fotos, outubro de 1970. Tenho certeza de que isso é coisa de fenícios. No duro, disse Sebastião França, 40 anos, administrador do cemitério de Buíque, sertão pernambucano, ao descobrir inscrições, pinturas, esculturas e ossadas ao pé da Serra do Catimbau, a 13 quilômetros da cidade. O achado arqueológico foi calculado pelos técnicos como tendo, no mínimo, 2.000 anos de idade. Mas, como é de costume, o editorial da Fatos e Fotos discordou de Sebastião França. A revista disse que não era coisa de fenícios, e os arqueólogos concluíram que se tratava de um cemitério de índios que habitaram Buíque há milênios. Talvez seja mais fácil deixar assim, porque realmente fica difícil explicar essa paisagem impressionante, no meio do nada, no meio de um grande vale, no sertão pernambucano, um local repleto de pinturas rupestres que sabe-se hoje possuem até 2.000 anos e têm aspectos interessantíssimos, sendo uma das maiores referências em arte rupestre no Nordeste brasileiro. Os arqueólogos sabem hoje que quem quer que tenha feito essas pinturas na pedra desenvolveu uma técnica usando pincéis muito finos. E é possível ver desenhos bem intrigantes que mostram criaturas diferentes, como essas que estamos vendo agora. Outras artes rupestres são, na verdade, pinturas escavadas na rocha, que se assemelham muito à Pedra do Ingá, na Paraíba, que muitos pesquisadores, alguns de renome, defenderam se tratar de inscrições fenícias e escrita demótica egípcia. Será que cidades fenícias ou vindas do Oriente Próximo, do outro lado do Oceano Atlântico e além do Mar Mediterrâneo, podem ter de fato chegado ao Brasil e estabelecido várias cidades? Bom, quando você olha imagens como essa, do Vale do Catimbau, você vê que o local é perfeito para um assentamento que tivesse se estabelecido aqui há milhares de anos. Ainda hoje é possível permanecer no local sem maiores dificuldades, com vegetação, sombra e água fresca, e sobreviver dos recursos naturais que já estão disponíveis lá. É possível plantar coqueiros, árvores, cultivar alimentos e criar gado. Sim, eu disse criar gado. Inclusive, esses animais que você está vendo aqui estão lá, no Vale do Catimbau. Existem algumas formações no meio das rochas que chamam muito a atenção, especialmente algumas cavernas e portas que estão no fundo dessas cavernas e que levam para o interior da montanha, quase como se essas montanhas fossem, no passado, para os seres humanos que habitavam esse local, algo semelhante aos formigueiros, ou o cupinzeiro, como esses cupinzeiros da África, que são enormes e têm alguma semelhança com o que vemos no Vale do Catimbau, como se os seres humanos primitivos fizessem suas habitações de modo muito mais harmônico em relação à natureza, como os animais. Aliás, você já se perguntou por que existem tantas cidades chamadas Monte Castelo? Monte Castelo. Isso não se parece com alguma coisa? Sim, nós temos em 3 estados brasileiros cidades com este nome: São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Se você souber de mais alguma, deixa aí nos comentários. Seria só mais uma entre tantas coincidências? Ou será que estamos vendo algo remanescente de uma outra era da humanidade, aqui em nosso país, no sertão brasileiro, no estado de Pernambuco? Você já tinha ouvido falar nesse local? No Parque do Catimbau, Parque Nacional, repleto de riquezas arqueológicas, grandes segredos, muitos mistérios, e que podem revelar um passado oculto
sobre a verdadeira história do Brasil. A pesquisadora Fernanda Palmeira, no início do século XX, percorreu várias regiões do sertão do Nordeste, estudando supostos vestígios fenícios nessa região. Além de vários artigos, ela chegou a escrever um livro sobre a história antiga do Brasil, no qual não só associou as inscrições rupestres que ela encontrou aos fenícios, como também, como já foi dito, a escrita demótica egípcia, que data dos 650 a.C. até o século VI depois de Cristo, e é a sucessora dos hieróglifos egípcios. O catedrático Inácio Rolim, que viveu no século XIX, foi um dos primeiros defensores e divulgadores dessa tese. Ele foi um sacerdote católico e educador brasileiro, que era chamado pelo imperador Dom Pedro II de Anchieta do Nordeste, uma comparação com José de Anchieta, padre considerado santo pela Igreja Católica e que foi o fundador da cidade de São Paulo. Inácio de Souza Rolim também foi membro da Academia Paraibana de Letras e defendia, como dito, veementemente a tese de que os fenícios da antiga Canaã navegaram até o Brasil e também outros povos do Oriente Próximo, deixando vestígios como esses que estamos vendo aqui, o que também não explica esse aspecto de derretimento nas rochas, como se tivessem sido queimadas ou derretidas como cera, quem sabe tivessem ficado um tempo submersas debaixo da água. Quem sabe, de novo, depois de algum desses dilúvios relatados por todas as culturas do passado. Itatim, mais um mistério brasileiro, agora no sertão da Bahia. Você está olhando para a Pedra da Toca, e o local é um dos maiores pontos de escalada do país. Aqui, uma elevação que até lembra um enorme crânio titânico. Chama-se, na verdade, a Pedra do Crocodilo, em meio aos muitos afloramentos rochosos que se elevam sobre a grande planície de Caatinga que o cerca. Observe essa interessante formação rochosa. Se de um lado ela até lembra um crânio olhando para o céu, do outro temos um paredão completamente reto, com uma enorme rachadura ao centro. Talvez por isso antes esse morro se chamasse Morro da Agulha da Toca. São morros bastante interessantes. Esse aqui, por exemplo, tem uma espécie de bico ou nariz que se eleva. Inclusive o nome do local, Itatim, significa do tupi pedra do bico ou pedra do nariz. E outro que chama bastante atenção é esse daqui, o Morro da Toca. Observe a formação, que até lembra o castelo de Grayskull, do He-Man. Pelos poderes de Grayskull! Para quem gosta de formações misteriosas, Itatim é realmente um paraíso, um vale repleto destes morros de formato intrigante, que realmente são um motor para a nossa imaginação. O que pode ter acontecido nesse local há milhares de anos? Será que estamos diante de montes castelos de uma era pré-diluviana? Uma outra era, aqui no Além da Nuvem. No semiárido baiano a 200 quilômetros de Salvador, com vegetação de caatinga e muitas rochas, que tornam o local perfeito para a escalada. Mas podemos ter um outro olhar para essas rochas misteriosas, como por exemplo, esse aspecto de derretimento que é possível observar em várias dessas rochas, esses Inselbergs, como são chamados os afloramentos rochosos que se elevam sobre o solo da planície. Essas montanhas monolíticas, geralmente formadas de rochas graníticas ou gnáissicas,
que são, diga-se de passagem, enormes. Observe a entrada da famosa toca, que chega a parecer uma enorme caverna escavada na rocha por mãos gigantescas, para oferecer abrigo e uma vista privilegiada de toda a planície e das montanhas monolíticas que se elevam de lá. Essas imagens captadas por uma equipe de montanhistas nos dão uma ideia da dimensão, da magnitude e do aspecto dessas rochas fantásticas que eu aposto você ainda não tinha ouvido falar. Apesar disso tudo estar aqui, em solo brasileiro. Então, se você acha esse assunto muito interessante, já aproveita para deixar aquele like no vídeo, que é muito importante para nós, e divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos, nas suas redes sociais. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ative o sino, para o YouTube entender que você quer ser notificado sempre que esse canal lançar um novo vídeo. Sejamos francos, não é difícil entender porque esse morro se chama o Morro da Toca. Itatim, de fato, se caracteriza por suas formações rochosas distintas, destacando-se, além do Morro da Ponta Aguda e o Morro da Toca, o Morro do Enxadão, o Morro do Gavião, Morro dos Buracos, o Morro da Fonte, o Morro do Tiressoles e o Morro do Napoleão. Formações distintas e cada uma com suas próprias características. Este morro, por exemplo, enorme, é onde fica a Torre, como é chamado este monumento de pedra que se levanta separado da estrutura principal. Seria formação natural? O que você acha? Lá tem também o famoso Retão da Pedra da Boca, onde você passa pela rodovia 116, exatamente em frente a essa pedra, que tem um formato de uma boca, por isso é chamada de Pedra da Boca. E deixe aí nos comentários qual foi a pedra que mais chamou a sua atenção, de todas essas, localizadas em Itatim, na Bahia. E é importante citar que o local possui os tafones, esse tipo de formação que você pode ver na parte superior dessas rochas, que dão esse ar de queimado e derretido, que nós já vimos em tantos locais diferentes aqui no canal Além da Nuvem. Primeiramente eu quero mostrar essas pedras enviadas pelo inscrito Eduardo, que preferiu se manter anônimo. Essas pedras estão em Imbituba, Santa Catarina, no caminho da estrada do Ouvidor. Pode ser que estejamos vendo mais um sítio megalítico oculto em Santa Catarina. Vemos pedras empilhadas, pedras muito grandes, megálitos, que não podemos descartar. Pode se tratar de mais um sítio arqueológico do estado catarinense. Observe os cortes. Segundo o Eduardo que nos enviou, existem pedras cortadas em ângulos no local. Ele também gravou esse vídeo. Aqui vemos que o chão parece ter sido aplainado, como se houvesse antigamente uma construção, um forte, e quando você olha aqui para o lado esquerdo desse precipício em direção ao mar, você vai ver o que parecem ruínas de pedras, inclusive parecendo grandes blocos de um paredão de frente para o mar de um período muito anterior à chegada dos portugueses ao Brasil. Leia-se, não estamos falando de história oficial. Aqui no alto desse morro, vemos alguns megálitos no estilo Stonehenge, pedras em pé e cortadas. Coloquei aqui em câmera lenta para facilitar a visualização. E aqui o lugar
Muito bonito, diga-se de passagem, na região de Imbituba e Garopaba, onde você pode ver aquelas pedras que foram fotografadas, que nós vimos no começo, que parecem realmente grandes blocos. Na verdade, são grandes blocos empilhados perfeitamente. A questão que se vai discutir é: será que foram empilhados naturalmente ou foi algum povo do passado que fez esses monumentos nesse local com alguma finalidade? Pausei nesse frame do vídeo só para lembrar que, segundo nossa história oficial, os povos anteriores à chegada dos portugueses não podem ter feito monumentos de pedra como esses. Esses e tantos outros que existem no Brasil e já mostramos. Se isso aconteceu, a história do Brasil precisa ser revisitada e muito provavelmente reescrita. Existe um enigma nos mapas antigos. É amplamente conhecido o fato de o Brasil aparecer em vários mapas antigos e medievais, anteriores aos descobrimentos, como uma ilha localizada a oeste da Europa. Desde já, importa lembrar o conceito geográfico, temporal, climático relacionado com a ilha mitológica celta High Brasil. Como ponto inicial, deve ser mencionado que no imaginário céltico e nórdico, a ilha estava localizada em um lugar variável, localizada no poente, onde o clima tropical era um fato perene. No imaginário medieval irlandês e europeu, representava o paraíso terrestre. Esses conceitos também podem ser extrapolados para as ilhas míticas de São Brandão e as Ilhas Afortunadas. Inúmeros livros e artigos abordam o tema High Brasil, analisando-o do ponto de vista histórico, mitológico, filosófico e geográfico. Entretanto, não encontramos abordagem alguma que apresente um enfoque geológico, o que permitiria ampliar esse leque, abordando-o sob um prisma diferente. Se analisarmos o mito a partir da geologia atual dos continentes, verificaremos rapidamente que não existe possibilidade alguma do Brasil ter sido uma ilha. O ponto de partida dessa busca poderá ser encontrado nos mapas medievais. O que vamos descobrir hoje é se existe a possibilidade do Brasil de fato já ter sido uma ilha. Nos mapas medievais, encontramos a High Brasil, ou Ilha Brasil, pela primeira vez na Carta Náutica, do genovês Ângelus Dalorto, elaborada em 1325. Posteriormente, aparece na Carta de Angelino Dulcert, de 1339, e na de Laurenciano, de 1351. Em 1367, os irmãos Domenico e Francisco Pisigano elaboraram um portulano que incluía, até então inéditas, as Ilhas Canárias e Antilha, além das ilhas de São Brandão e Brasil. Isso ainda em 1367, portanto, 133 anos antes do descobrimento oficial do Brasil, que aconteceria em 1500. Roberto Costa Pinho, Gustavo Barroso e Raquel Stoyanov Oliveira Souza resgatam histórias portuguesas que contam que um navegante português chamado Sancho Brandão, enviado pelo rei Afonso IV, filho de Dom Dinis de Portugal, teria descoberto uma nova terra magnífica, habitada por homens nus, opulenta em árvores de tinta vermelha. Pela descrição do rei, Sancho Brandão teria descoberto uma Ilha Brasil. Esse fato, inclusive, teria sido anunciado oficialmente pelo Reino de Portugal ao Papa Clemente VI em 12 de fevereiro de 1343. Um mapa das terras atlânticas teria sido anexado e mostrava a posição de uma terra riquíssima em madeiras vermelhas que fora chamada de Ilha do Brasil. Os dados se encontram no livro 138, folhas 148 e 149 e pertencem ao Arquivo Secreto do Vaticano. Existem motivos de sobra que nos levam a crer que o Brasil já era conhecido muito antes de 1500. As evidências que você acabou de ver são apenas uma pequena parte de todo um compilado de provas que existem acerca desse assunto, e nós falamos disso em detalhes no Instituto Licência no curso A Verdadeira História do Brasil. No livro de L'Oréal Rocha, A Ilha Brasil, Mito, Geologia Histórica e Fontes,
publicado pelo Instituto Mucarage Brasilan, podemos encontrar a primeira linha argumentativa, que sugere que, de fato, havia um grande mar no interior do Brasil. É somente a partir desse ponto que os mitos e a ciência começam a se encontrar, e o termo Ilha Brasil, finalmente, passa a fazer sentido. Vamos agora descobrir a Ilha Brasil. Do ponto de vista geológico, isso inclui a paleontologia, a geomorfologia e a geologia ambiental. Entre 10 e 5 milhões de anos atrás, no período denominado Mioceno, foram registradas algumas das maiores ingressões marinhas na atual América do Sul. Uma ingressão marinha é definida como o avanço do mar sobre o continente, inundando amplas áreas costeiras. A elevação do nível do mar pode ocorrer por diferentes motivos. O mais frequente é o derretimento parcial ou total das calotas de gelo que cobrem as regiões polares no Ártico e na Antártida. São fenômenos cíclicos, que historicamente têm ocorrido na Terra. Há 11 milhões de anos, a Cordilheira dos Andes não era o gigantesco paredão que conhecemos hoje. Estava ainda em fase de elevação. Um extenso setor entre a Bolívia e a Colômbia era ocupada por áreas alagadas e lagoas, constituindo um gigantesco Pantanal. O rio Amazonas possuía uma extensão bem inferior da que possui atualmente. Na altura atual de Manaus, originavam-se dois Amazonas, um que desaguava em direção ao Atlântico e outro que tomava o rumo oeste, até o gigantesco Pantanal, localizado no sopé dos Andes. Foi neste panorama que aconteceu a grande ingressão marinha, denominada Mar Paranaense. Então foi assim que aconteceu. Parte da Cordilheira dos Andes estava em fase de elevação. Esse processo então facilitou a geração de bacias, por onde o mar entrou, e finalmente formou-se uma gigantesca ilha, onde atualmente está localizado a maior parte do território brasileiro. Ok, esses dados mostram que o Brasil foi uma ilha no passado geológico, mas isso não explica a origem do mito da Ilha Brasil. Então, como afirmar que existem conexões entre a geologia e o mito? Para isso, precisaríamos que representantes de alguma civilização antiga tenham tido contato com a ilha. Um fato bastante improvável, uma vez que teria acontecido há 5 milhões de anos, período em que o Brasil era uma ilha e os primeiros hominídeos estavam ainda surgindo na Terra. Sendo assim, como a geografia pode ser transposta para o mito, é possível provar uma conexão entre o Brazilian Shield, o escudo brasileiro, da geologia do período Mioceno, com a ilha High Brazil, presente nos mapas antigos, e que era citada inclusive na história do Rei Arthur? É exatamente isso que vamos ver agora. Para chegarmos a uma resposta para essa questão, é necessário saber se era possível um deslocamento da Europa ou da África para a América do Sul e o retorno dos viajantes sob o ponto de vista geológico. Será que algum evento semelhante a esse que relatamos anteriormente aconteceu na história recente, quando os humanos já caminhavam sobre a Terra? A resposta é sim. Nos últimos 18 mil anos, a América do Sul passou por diferentes etapas de avanços e retrocessos do mar. Os retrocessos são períodos nos quais o mar se retira, afastando-se da linha de praia. Há cerca de 17.500 anos, o nível do mar estava a cerca de 120 metros abaixo do atual. Isso significa que quase toda a plataforma continental estava emersa, ou seja, sobre a água. Para se ter uma ideia, na altura da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o mar estava afastado quase 200 quilômetros para leste da atual linha de praia. Essa retirada do mar coincidiu com a época da última grande era do gelo, o que justifica a diminuição do volume das águas. Uma glaciação, ou idade do gelo, é um período de larga duração, no qual a temperatura da Terra sofre um resfriamento, ocasionando a expansão do gelo continental, das calotas polares e dos glaciais. A partir de 15 mil anos antes do presente, os volumes das águas oceânicas sofreram um brusco acréscimo até atingir o nível atual, e a partir dos 6.500 anos antes do presente, o nível médio do mar foi ultrapassado em uma sucessão de eventos conhecidos como Transgressão Santista, período em que toda a região
da Baixada Santista no litoral do estado de São Paulo ficou debaixo das águas. Logo, nesse passado recente, as marés voltaram a avançar sobre o continente. A última fase da transgressão santista finalizou-se por volta de 500 anos antes de Cristo. Assim sendo, entre 3.500 anos antes de Cristo, o mar estava entre 5 e 2,5 metros acima do atual, o que não é pouco. Amplas regiões costeiras, que hoje estão acima do nível de praia, estavam permanentemente inundadas. Se tivéssemos a possibilidade de voltar no tempo, teríamos encontrado naquela época um Brasil diferente daquele que conhecemos, sobretudo do ponto de vista geográfico. No setor norte e nordeste, as maiores mudanças seriam mais perceptíveis no Maranhão até o Amazonas. Ali, por causa da elevação do nível do mar, imensas áreas da bacia amazônica estavam inundadas. A elevação de 3,5 metros do nível médio do mar há 2.500 anos, somado aos efeitos das marés, geraria, entre as atuais Belém e Macapá, uma espécie de lago marinho de quase 300 quilômetros de largura. Esse grande lago marinho, na desembocadura do Amazonas, seria portanto tão grande que um navegador que navegasse por ele, contornando a costa do escudo brasileiro, o Brazilian Shield, teria a impressão de estar contornando uma grande ilha, conforme vemos aqui nessa imagem. Uma ilha enorme e paradisíaca, que certamente ficaria na memória desses navegadores. E aqueles que sobrevivessem e conseguissem retornar para a África ou para a Europa, e mesmo para o Oriente Próximo, certamente levariam essas notícias para lá, dando origem ao mito da ilha High Brazil. Um local misterioso e enigmático, repleto de histórias, lendas, mulheres guerreiras, criaturas mitológicas, grandes rios e lagos, do qual ninguém, no velho continente, naquele período, teria ouvido falar. Se você quer saber tudo sobre esse assunto, em detalhes, e estudar conosco, em mais de 100 aulas preparadas sobre a verdadeira história do Brasil, matricule-se agora mesmo no Instituto Licentia. Os incríveis cachorros de pedra, aqui no Além da Nuvem. Existe um conjunto de ilhas em Portugal que se chama Ilhas dos Açores, que justamente está no caminho atlântico entre Portugal e o Brasil. Lá na Ilha dos Açores existe um local chamado de Arcos do Cachorro, onde podemos ver esta formação rochosa aqui, que possui justamente o rosto ou a face de um cachorro na pedra. Quando você vai na Wikipédia, você tem ali uma referência, e dizem ser um conjunto de formações rochosas de origem vulcânica. De fato, Portugal tem alguns locais bem interessantes, como essa formação aqui chamada de A Cabeça da Velha. O arquipélago das Berlengas possui esta formação, chamado de Arco da Tromba do Elefante, que dizem ser uma formação natural esculpida ao longo de muitos anos pelas águas na rocha. Mas voltando aqui, a nossa pedra com cabeça de cachorro, nos Açores, de fato ela possui uma história muito interessante. Relatos antigos afirmavam que os Açores eram habitados por uma raça de seres que tinham corpo de homem e cabeça de cachorro, os chamados cinocéfalos. Observe um pouco melhor agora essa formação, os Açores em Portugal. Bom, em 1525, Lorenz Fries, durante as expedições alemãs, desenhou essa xilogravura, retratando o que ele dizia ser justamente uma raça de canibais cinocéfalos, e o desenho é realmente... fala por si só, né? E aqui está a nossa xilogravura colorida, localizada em uma ilha do Caribe, já muito mais próximo do Brasil, portanto. Observe em detalhes aqui. Cinocéfalos canibais retratados por Lorenz Fries, cuja obra vemos aqui. Vale citar que Lorenz Fries foi um príncipe-bispo
e secretário de Wurzburg, conselheiro e arquivista, considerado o mais importante historiador da Francônia do século XVI. Pessoas amarradas, o canibalismo que ocorre aqui e os seres, corpo de homem, cabeça de cachorro. Acreditava-se que as terras além das colunas de Hércules, como eram chamadas ou designadas as margens do Estreito de Gibraltar, que dividia o Mediterrâneo do Oceano Atlântico, dividiam o reino humano civilizado, digamos assim, de uma terra mítica, de uma terra de monstros, paraísos perdidos e alguns locais bem assustadores. E um desses locais, curiosamente, é o Brasil. Agradecendo ao inscrito André Custódio, que enviou essas imagens para nós, e me levou a fazer essa pesquisa um pouco mais aprofundada em relação a essa questão dessas formações rochosas com cabeças de cachorro, aparentemente esculpidas. Seriam homenagens dessas antigas tribos às suas divindades? Bom, se Lorenz Fries estivesse certo, então deveria ter algo do tipo, algo parecido com a Pedra dos Açores, também no Brasil, certo? Então deixe-me apresentar-lhe a Pedra do Cão Sentado, que se encontra em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E tem uma forma realmente impressionante, pessoal. Olha o tamanho da pessoa aqui, olhando para esta pedra. Será que podemos realmente deduzir que isso seria uma formação natural, uma pareidolia? Voltando para a Pedra do Cachorro nos Açores, olha só os detalhes, o local do olho, a orelha. Me parece muita coincidência para ser uma formação natural, não é? Aqui nós vemos esses dois homens escalando esse local, a Pedra do Cachorro de Nova Friburgo, o que nos dá uma noção da dimensão da pedra. Aqui conseguimos ver melhor a forma dessa pedra. Qual é a sua opinião? Não esquece de deixar aí nos comentários, que ajuda bastante o canal também a crescer, e divulgue. É importante que você divulgue as informações aqui do canal Além da Nuvem, para sua família, para os seus amigos. Ajude a levar essa informação para frente. Essa foto é muito bonita porque ela dá uma noção da perfeição dessa escultura titânica, eu diria, se é que podemos chamar assim. Importante citar também um registro escrito na primeira viagem de Colombo. Sim, falo de Cristóvão Colombo. Abre aspas. Entendeu também que longe dali havia homens de um só olho e outros com cara de cachorro, que eram antropófagos, isso quer dizer canibais, e que, quando capturavam alguém, degolavam, bebendo-lhe o sangue e decepando as partes pudendas. As viagens de Colombo aconteceram em 1492 e 1493, portanto antes ainda do Fries, que acabamos de ver. No dia 26 de novembro, Colombo disse o seguinte: toda a gente que encontrou até hoje diz que sente o maior medo dos caniba, a palavra canibal, de cani, cão, ou canima, que vivem nessa ilha de Borrio. Não queriam falar por receio de serem comidos, e não podia tirar-lhes o medo, pois diziam que só tinham um olho e cara de cachorro. Na carta de Colombo se permeia a visão de um Oriente visto como paraíso, repleto de monstros e riquezas, herdada da Baixa Idade Média e que é transladada para o Novo Mundo. A Ásia encarnou com seus interiores ignotos, confins imaginários e impérios formidáveis. Representações desses seres eram comuns, até mesmo dentro da Igreja Ortodoxa do Oriente de São Cristóvão, conforme está representado aqui. No Vale do Catimbaú, em Pernambuco, existe também esta formação, conhecida como Pedra do Cachorro. E tem uma formação nesse morro que lembra até parcialmente uma pirâmide. E ao redor nós podemos ver algumas pedras jogadas, o que pode indicar ruínas de uma antiga civilização. Aqui uma outra imagem da Pedra do Cachorro de Catimbaú.
E aqui embaixo uma outra formação destacada. Aqui mais uma imagem da Pedra do Cachorro de Catimbaú, em Pernambuco. Outra formação interessante é essa daqui, também chamada de Pedra do Cachorro, na Serra da Borborema, que fica em Queimadas, na Paraíba. Olha que formação interessante, né, pessoal? O que seria esse local? Aqui vemos a uma distância maior a mesma pedra. E aqui, mais próxima. Voltando ao cachorro, nos Açores, parece de fato ser um local que pode ter sido em algum momento uma espécie de um templo de adoração. Independente de ser ou não um mud fóssil, ou seja, um fóssil petrificado de um ser titânico, ou uma escultura feita por algum povo, são duas possibilidades que nós estamos apresentando. Uma escultura para adoração, de fato, pode ser ainda as duas coisas, né? Algo que tenha ficado de tempos imemoriais, de uma fauna titânica, e depois tenha sido transformado em um monumento de adoração por povos mais recentes, e tendo sido venerado como uma divindade. É uma possibilidade também que não podemos descartar. O que nós temos que fazer é trazer a razão, analisar as evidências com sinceridade e não simplesmente carimbar essas descobertas incríveis como se fossem meras formações naturais e fim de papo, como coincidências da natureza, né? Então essa formação em forma de arco me parece ser algo como que um local de adoração. São mistérios do mundo antigo, de uma era perdida. Vamos comparar agora então o cachorro nos Açores com a Pedra do Cão Sentado em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Essa formação também é nos Açores. A mesma formação no caso, só que de um ângulo diferente. Observe. Aqui temos esse pequeno mato aqui e aqui também. Então me parece ser sim a mesma formação, porém numa angulação um pouquinho diferente. A própria Wikipedia, ela traz pra gente os cinocéfalos sendo conhecidos na mitologia e lendas de muitas partes do mundo, como esse aqui, desenhado na Crônica de Nuremberg de 1493. Os cinocéfalos estão presentes na mitologia do Egito, com a divindade egípcia Anubis. Aliás, para quem não sabe, uma estátua de Anubis foi encontrada também nas cavernas do Grand Canyon, nos Estados Unidos, pessoal. Nas primeiras grandes explorações feitas no Grand Canyon. Inclusive muitos artefatos de ouro que estão agora no Instituto Smithsoniano, em Washington, capital dos Estados Unidos, também encontrados no Grand Canyon, e que representam aqui o rei Akhenaton e a rainha Nefertiti. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Além da Nuvem, ativa o sino e marca ali receber todas as notificações e compartilhe para os seus amigos e conhecidos e pessoas que se interessam em desvendar o nosso passado perdido. Nós vimos algumas montanhas com formato muito curioso na Antártida. Mas e se eu te disser que no Brasil, no ponto mais afastado da costa brasileira, a última ilha, chamada Trindade, a 1.200 quilômetros da costa do estado do Espírito Santo, nós temos essa formação rochosa. E foi um inscrito e colaborador aqui do canal Além da Nuvem, o Flávio, quem percebeu a semelhança e nos avisou, tornando possível este vídeo. Afinal, como eu sempre digo, o Além da Nuvem também é feito por você, que nos acompanha. Então já aproveite para verificar sua inscrição, e se não tiver inscrito, inscreva-se agora aqui no canal Além da Nuvem. Primeiro vamos lembrar do Pico Roltana, que foi mostrado no vídeo anterior. É este aqui, com um formato bem inusitado. Agora uma comparação com esta formação na Ilha da Trindade. Uma ilha habitada apenas pela Marinha do Brasil. E olhando por este ângulo, nós vemos também uma pedra que se eleva, uma protuberância, com uma parede reta,
na frente. E essa formação se assemelha a outra formação que vimos no vídeo anterior, a Porta de Uvetana, também na Antártida. Observe como essa estrutura realmente parece não fazer parte da formação natural. Parece até uma espécie de torre ou obelisco muito antigo que, devido à deterioração externa com o passar do tempo, ficou com um aspecto parecido, porém não igual ao da montanha. Esta foto do acervo do Museu Nacional foi tirada em 1916, e a montanha, na verdade, é apenas o pico de uma enorme cadeia de montanhas submersas. Fora da água são apenas 620 metros, mas abaixo do nível do mar, a cadeia de montanhas se estende por 5 quilômetros de profundidade. E além disso, a ilha tem algumas formações bastante intrigantes, como por exemplo, essa que você está vendo aqui, o chamado túnel, uma porta em forma de arco que leva de um lado até o outro da montanha. E como se não bastasse, o misterioso local foi palco de alguns avistamentos ufológicos. O mais conhecido é o que ocorreu em 16 de janeiro de 1958, quando alguns integrantes da tripulação do navio escola Almirante Saldanha da Marinha Brasileira relataram ter avistado um objeto voador não identificado sobre a Ilha da Trindade. No barco havia um fotógrafo, o baiano radicado em Niterói, Almiro Baraúna, então com 42 anos de idade, que havia sido convidado pela Marinha do Brasil para participar de pesquisas oceanográficas. Almiro Baraúna estava com uma máquina fotográfica submarina, quando de repente um objeto voador não identificado foi avistado por parte da tripulação, que avisou o fotógrafo, que conseguiu tirar 4 fotos antes do disco desaparecer atrás das montanhas. O caso repercutiu internacionalmente. Esse aqui é o relatório confidencial da Marinha do Brasil, que foi feito pelo posto oceanográfico da Ilha da Trindade. Ele relata que no dia 31 de dezembro foi enviado um rádio cifrado, comunicando haver sido avistado sobre a ilha um objeto voador não identificado, da forma de um elipsoide de revolução bem achatado, cor de aço inoxidável, a cerca de 1.600 metros de altitude, deslocando-se com velocidade vertiginosa no rumo aproximado de nordeste, sem fazer qualquer ruído. O objeto foi visto pelo médico primeiro-tenente Inácio Carlos Moreira Murta, pelo soldado Sebastião Soriano de Souza e mais 5 operários da Companhia Moraes Rego, um dos quais, o primeiro a avistar o objeto, declarou que já o viu anteriormente, no dia 5 de dezembro, e que comunicara isso a seus colegas, não tendo sido, entretanto, levado a sério. Em ambas as vezes eram quase 8 horas da manhã. O relatório conta ainda que no dia seguinte, todas as atenções estavam voltadas para o céu, quando surgiu algo que foi visto por uns 20 homens. Essa é uma notícia do jornal O Globo, do ano de 1958. Abaixo da manchete podemos ler: depoimento do comandante Paulo Moreira da Silva sobre o anunciado disco voador da Trindade, acredita no trabalho do fotógrafo, até que se prove o contrário. Na ocasião, o jornal O Globo tentava colocar em xeque a credibilidade e a veracidade do ocorrido, com o pífio argumento de que o fotógrafo estava sozinho na câmara escura, no momento em que revelou os negativos, o que, aliás, é um protocolo padrão, devido à necessidade de se manter o ambiente totalmente escuro, e que apenas havia um comandante, no caso o comandante Carlos Alberto Bacelar, esperando na porta da câmara escura de revelação e tendo visto as fotos logo em seguida, imediatamente após a revelação dos negativos. O repórter pergunta então ao comandante Paulo Moreira da Silva qual a opinião predominante na Marinha sobre o propalado disco voador. E ele responde: quanto a isso, nada posso dizer, falo por mim apenas. Acredito no filme, até que se prove o contrário. Até agora, não tenho motivo para duvidar dele. Se aparecer, reticências. E ele então encerrou a conversa. Será que essas formações misteriosas nas montanhas podem ter alguma relação com esses avistamentos de objetos voadores não identificados nesses locais especificamente? Deixe a sua opinião nos comentários que nós queremos saber. O que você achou dessa história toda? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que é muito importante para nós. Na sua opinião, os avistamentos ufológicos nessa região têm alguma coisa a ver com esse tipo de formação que um inscrito aqui do canal, o Flávio, enviou pra gente? institutolicentia.com
você já viu os pacotes de curso do Instituto Licentia? Licenciado Ouro, a outra história do mundo, a verdadeira história do Brasil, mistérios nunca ditos, Conspiratorium, capitalismo reverso e brokers, treinamento em mercado internacional. São 6 cursos, mais de R$ 1.700 em cursos por apenas R$ 500, podendo ser parcelado em até 12 vezes no cartão. Os melhores cursos da internet brasileira aqui no Instituto Licentia. E confira também o pacote Licenciado Prata e o pacote Licenciado Bronze, que também te dão descontos consideráveis. O pacote Prata, por exemplo, tem 5 cursos que você gastaria R$ 1.250 se fosse comprá-los de forma avulsa, 1 a 1, e você adquire por apenas R$ 400. institutolicentia.com